Eu penso, em primeiro lugar, que é fundamental, né, é claro que é, dar cumprimento à decisão proferida recentemente pela ministra relatora da auditoria. É um outro processo, não é aquele processo que está sob sigilo, porque aquele foi arquivado. Foi julgado procedente a representação, que à época eu fiz, para deferir-se à auditoria e mandar incluí-la no organograma de 2018. Mas agora, recentemente, a auditoria está sendo realizada. Praticamente se tinha, no que respeita aqui às visitas técnicas, etc., você estava, à época, na presidência do tribunal, isso já se fez. Então, agora, em 25 de fevereiro, a ministra relatora proferiu uma decisão que será cumprida por nós, tão logo sejamos cientificados pela Secretaria de Controle Externo do Estado, no Estado de Minas Gerais, que é órgão do TCU, em que ela determinou providências de duas ordens. A primeira delas, que, em relação ao problema dos aditivos, etc., fossem ouvidos servidores do tribunal, que ela especifica, e certamente serão ouvidos. E, quanto ao outro aspecto, ela determinou que a Secretaria de Controle Externo fizesse ou cientificasse o tribunal, que ainda vai fazer, para que o tribunal, diligenciado, preste várias informações que estão lá mencionadas. Esse despacho eu mandei para os senhores, receberam por cópia. Aí foi apenas para os gabinetes dos desembargadores, né? Ele saiu publicado, etc., e eu já tinha, o desembargador José Murilo e o desembargador Júlio já tinham solicitado a inclusão na pauta, com os demais que foram também, que subscreveram, e eu achei que guarda a relação com a matéria que está sendo aqui discutida e pedi, então, que distribuíssem para os gabinetes. Essa decisão é preliminar, como está escrito lá, né? Tem essa natureza. Agora, ela determina uma série de medidas importantes e tem um dado fundamental. Ela convalida, nesse plano preliminar em que ela se deu, os procedimentos até aqui tomados no seguinte sentido: foram acautelados os interesses do tribunal, porque, senão, algumas dessas medidas teriam que ser tomadas agora. Por exemplo, ela registra que o projeto, segundo a própria projetista declarou, segundo ela declarou, não estaria em condições de ser executado. Parece que a auditoria examinou tudo isso. Parece não. Eles são auditores do TCU, estão acostumados a auditar obras gigantescas, né? A do tribunal é importante, mas é pequena em relação a tantas. E no despacho, a alusão expressa a esse fato. O projeto apresenta complexidade e problemas graves que precisam ser sanados, né? Então, essa medida, agora tomada pela ministra, nos deixa tranquilos quanto ao rumo que o processo provavelmente tomará, porque eu me recordo muito bem de uma frase, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale saiu aqui momentaneamente. Eu me lembro de uma frase em que Sua Excelência disse o seguinte, quando esse assunto surgiu, não sei quando foi, aqui no pleno, não sei se quando eu estava aqui ou o desembargador Márcio Vidigal, ele disse o seguinte: a auditoria do Tribunal de Contas da União vai dizer se está certo ou se está errado, se há problemas ou se não há. Se há problemas, eles têm que ser corrigidos. E, se não há, basta seguir a obra como ela estava, mas dificilmente vai dizer que não há problemas, porque praticamente já disse, né, nessa sinalização que se deu. Então, é preciso, em primeiro lugar, fazer isso. Em segundo lugar, aguardar a decisão definitiva do Tribunal de Contas da União. Após, havendo disponibilidade orçamentária, contratar empresa especializada para estudar as patologias estruturais em todo o complexo. Em todo o complexo. Concluir o quarteirão 20, obter-se o habite-se e dar-lhe finalidade. Fazer-se o procedimento licitatório para a contratação de novo projeto para o quarteirão 26. E o procedimento licitatório para a execução do novo projeto. O tribunal, no momento, dispõe apenas de R$ 2 milhões para gastar com a obra.
E aí tem outras questões relacionadas a essas dificuldades quanto ao orçamento, que eu já quero logo dizer, já antecipei, mas quero deixar bastante claro que não haverá dinheiro a curto prazo para tanto. Agora, todas essas medidas são necessárias, indispensáveis, são fundamentais. Se nós... Bom, vai atrasar, vai demorar, vai, muito provavelmente vai. É o preço que se paga, na verdade, por uma decisão que se tomou no passado. Que decisão? A de termos feito a permuta que fizemos. Bom, mas ela é uma decisão tão equivocada. Bom, parece que, pelo menos no sentido de que as dificuldades são muito presentes, não tenho a menor dúvida. O prédio da escola, para finalizar, está praticamente pronto, mas ele tem problemas complicados. Eu vou esperar a manifestação do desembargador José Murilo, para não me estender mais, e vou dizer, então, onde é que estão esses problemas, que não são poucos, não, em relação à estrutura. A desembargadora Lucilde esteve lá, diretora da escola, fez uma visita técnica, na companhia do coordenador acadêmico, doutor Rodrigo, e com o pessoal da engenharia. Viu o prédio, viu o complexo, não é, doutor Lucilio? Viu, inclusive, o prédio da escola judicial, e ela própria também levantou algumas questões que estão levantadas aqui, mas numa linguagem técnica de engenheiro, de laudo de engenharia, que está aqui nos autos. Mas percebeu que há hoje muitos problemas e muitas dificuldades para mudar com a escola para lá. Falta uma escada de acesso, falta elevador, falta mobiliário, falta um punhado de coisas. Tem muita coisa pronta, mas tem muita coisa a se fazer. Eu creio que, em linhas assim gerais, para um início de exposição, eu gostaria de ficar por aqui, porque outros aspectos eu vou preferir fazer depois, quando os esclarecimentos forem pedidos. Eu agradeço a atenção dos senhores, estou à disposição e dou a palavra ao desembargador José Murilo. Não, senhor presidente. Bom, eu lamento, primeiramente, que as questões, como eu disse para Vossa Excelência pessoalmente, tivesse tomado esse rumo. Acho que faltou comunicação. E, acima de tudo, faltou consideração. Eu fui totalmente desconsiderado por esta administração. Totalmente desconsiderado. Eu era o presidente da comissão desde 2006. A gente vem trabalhando nesse projeto. O projeto começou em 2010. Tá certo? E o que aconteceu? Está vindo de lá para cá. Começamos a execução da obra. Complexo, é complicado, já disse isso daqui. Trata-se de restauração, de processo, de uma série de coisas. Agora, qual que é o objetivo meu, desde o princípio, quando eu falei aqui no Pleno, em 2006, que nós íamos comprar aquele terreno lá, aquele imóvel lá da Raja Gabalha, que já estava tudo em andamento, eu falei, expus aqui no Pleno, falei para o Tarcísio, que era o presidente, falei, presidente, nós temos um complexo da engenharia que vai ser desocupado. Por que, então, nós, que é um imóvel que é da União, a gente tem que bater muito nisso, é um imóvel da União, que alguém vai ter que pegar esse imóvel e restaurar, porque senão ele vai cair. E o que acontece? Se nós levarmos a Justiça do Trabalho para lá, restaurando aquilo ali, além da restauração do prédio, além de deixarmos de pagar aluguel, etc., etc., nós vamos também colaborar para que o centro ali seja revitalizado. Claro, a prefeitura sempre pelejou com isso, até hoje não conseguiu, mas seria revitalizado. Local de excelente, a localização é excelente, isso não precisa dizer, todo mundo sabe. Então, tudo que nós estamos pensando no bem público. Orçamento público, quer dizer, de vez de a gente continuar pagando aluguel, de vez de comprar um prédio por 60 milhões, naquela época, 60 milhões naquela época, inadequado, nós poderíamos, então, reestruturar e reformar esse prédio aqui de baixo. Foi feito um anteprojeto. A própria UFMG cuidou de fazer um anteprojeto para nós, para ver a viabilidade, para olhar na prefeitura se era possível, porque tinha muito imóvel tombado, etc. Foi tudo feito,
pela Escola de Arquitetura, foi feito isso, apresentado aqui no Pleno, foi apresentado no Pleno, nós aprovamos, etc., porque realmente ficou muito bonito o projeto, etc. Mas o que nós queríamos saber? Se aquele prédio, se aquele complexo comportaria a nossa necessidade na época. E o brasileiro tem mania de fazer as coisas. Eu preciso de 40 varas, então eu faço um prédio para 40 varas. Não é assim. Se você tem 40 varas, vai fazer para 80, porque daqui a pouco você vai precisar de mais. E mesmo porque nós não estamos construindo, nós estamos restaurando. Uma coisa, se eu fosse construir para aumentar, eu tenho 500 metros quadrados ou 5 mil metros quadrados de construção, vamos passar para 10 mil para comportar mais 40 varas. Não era isso. Nós vimos pegar aquilo que está pronto para equacionar aquilo ali de uma forma que coubesse 40 ou 70 varas. Um estacionamento que coubesse 300 veículos, está certo? Então, isso que nós fizemos. E começamos a fazer. Licitação é licitação. Nós não podemos contratar. Se eu pudesse contratar, eu teria contratado o pessoal da arquitetura, da Escola de Arquitetura, que é um arquiteto famoso. Ele não quis participar, quer dizer, quem ganhou a licitação foi uma empresa que, fatalmente, ela não tinha condições, vamos dizer, técnicas, de pegar um projeto daquela natureza, mas ela ganhou a concorrência. Ela fez. Teve problema? Inúmeros problemas. Inúmeros. Eu fui na prefeitura 500 vezes. Por quê? Porque tinha prédio ali tombado pelo Estado e pela prefeitura. Então, você não pode mexer em qualquer coisa, você não pode fazer uma parede em cima de um piso que é de taco, de peroba. Tá certo? Você não pode, nós fizemos, você não pode tirar esse prédio, desmontar, demolir esse prédio aqui, porque esse prédio que é tombado, ele fica com essa face aqui exposta. Não pode. Então, a face exposta, qual a face? A face lateral. Mas se eu tiro daqui, eu exponho essa face aqui, não pode, porque esse prédio é tombado. Então, a frente dele é que tem que aparecer mais. Quer dizer, mínimos detalhes, uma amolação que sem sentido. Não tinha sentido. Ainda tinha isso, quer dizer, houve um problema. A prefeitura mudou. O índice de aproveitamento lá mudou por causa lá da avenida lá embaixo. Então, o nosso projeto ficou muito aquém do que a gente podia construir. Correram atrás, fomos lá, o que fez? O prefeito mandou um projeto de lei para a Câmara, fazendo uma lei específica para nós, aumentando o índice de aproveitamento para nós, a lei específica para nós. Fomos na Câmara, a Câmara aprovou por unanimidade em 60 dias, nunca houve isso na Câmara. Todos os pedidos que eram feitos pela prefeitura acerca do projeto, nós atendemos. O setor de engenharia nosso dava total ajuda, estava ajudando a empresa que ganhou para fazer o projeto, ajudando ela para fazer as adequações que a prefeitura exigia. E vai indo, quer dizer, nós demoramos, esse projeto é de 2010, demorou mais de 4 anos para ser aprovado na prefeitura, nesse vai e vem. Depois de aprovado, tá certo? Foi aprovado, aí sai o alvará para a construção. Aí o que nós vamos fazer? Vamos construir. Vamos fazer uma licitação para... E, por sorte nossa até, talvez, a empresa que ganhou, uma empresa boa, e parece-me idônea, e que ganhou dos dois lados, porque aí fala assim, o TCU às vezes questiona, mas por que se fez, ao invés de fazer por medição, fez por obra certa? Medição, o que acontece? Você faz por medição, cada dia você vai aumentando essa medição, uma obra de 100 passa para 300, com aditivos. Obra certa é 100 mil, é 100 mil. E outra coisa, medição você tem que medir todos os dias, você tem que acompanhar essa medição. Obra certa, não. E nosso serviço de engenharia não tinha capacidade de gente, pessoal, para acompanhar essa obra se não fosse por obra certa. Não tem como acompanhar. A obra é grande, o tribunal nosso aqui é pequeno. As nossas obras que eles acompanham são obras pequenas. Não são obras grandes. Tanto que a ideia foi contratar o quê? A Caixa Econômica, para a Caixa Econômica dar suporte para nós nesse aspecto. Só que não deu. Mas aí é outra questão. Mas era para dar suporte para nós nesse aspecto. E tudo foi feito dessa forma, visando o bem comum, visando o bem da cidade, visando o bem público, etc, e tudo mais. Começamos a obra. Claro, uma obra que você pega,
E aí vai falar assim, porque é por estrutura. Não, nunca teve problema de estrutura, a engenharia estava funcionando lá, a escola estava funcionando lá. Lá nesse prédio que seria a escola judicial, havia ali a biblioteca da escola de engenharia. Era ali que funcionava a biblioteca da escola de engenharia. Bom, aí você vai falar, teve estrutura, mas não aparece. Pode ter aparentemente alguma coisa. Sim, temos que estudar. Se tiver, nós temos que estudar. Mas aparentemente não tinha, pelo menos não foi constatado isso, porque você não vai fazer um projeto lá sem olhar a estrutura. É óbvio que foi olhada a estrutura, foi examinada a estrutura. Tá certo? Agora você vai fazer assim, mas e o solo? Não, o solo não, porque não houve nenhum problema com o solo. Mas a estrutura do prédio foi verificada, sim. Claro que foi, óbvio que foi. Bom, e aí, vamos começar a obra. Começamos a obra e tal. Surgem problemas. Tanto aparece quando surge problema, por quê? Quando você começa uma obra, você está edificando uma obra, por lei, admite-se ali um percentual de 10% para mais ou para menos de erro, principalmente de cotação, de preço, etc. Isso é admitido, fora isso não é admitido. Já na questão, quando é questão de reforma, esse índice é muito maior, de 50%. Por quê? Exatamente porque, quando você vai reformar, você não tem essa noção do início. Essa noção vem depois. À medida que você vai fazendo a obra, executando a obra, é que vão surgindo os problemas, como surgiu lá. Como é que você quer que nós façamos? Veja bem. Está aqui, tem os prédios de cima aqui. Nós vamos fazer a garagem. Tem uma parede aqui, parede de 50 centímetros ou 60 centímetros. Vamos tirar essa parede porque nós precisamos tirar essa parede porque senão não dava o espaço exigido no projeto para botar um carro ali, na garagem. Então, para aumentar o espaço da garagem, nós tínhamos que demolir aquela parede e fazer uma outra normal. Quando foi demolir essa parede, o que aconteceu? Demoliu a parede, o prédio que estava de cima estava encostado na parede. O erro é de quem? Do dono do prédio de cima, ele construiu depois. Ele construiu depois encostado na parede. Agora, e aí? Tirou, o prédio dele ia cair. E a construtora falou, o que eu faço? O que você faz? Faz aí o arrimo aí, você não vai deixar o prédio do homem cair. E depois discute quem que é o responsável. Veja bem, faz e depois nós vamos discutir quem que é o responsável. Não admitir que o tribunal era responsável e nem podia admitir. Como é que eu ia falar para ela? Você faz que nós vamos pagar? Nada disso. Quem que é responsável? O problema é dela. Ela pegou a obra para o preço certo. Se ela encontrou ali uma questão que ela não teria visto ou ela não podia saber, isso nós vamos discutir depois. Se nós temos responsabilidade, o tribunal tem responsabilidade, se é responsabilidade da construtora, se é responsabilidade da projetista ou responsabilidade do cara que construiu o prédio dele colado ali. Então, esse é um dos problemas. O doutor Marcos falou, o problema da tela. Nós colocamos lá, ali é estacionamento. A prefeitura vem, como sempre, cria caso com tudo quanto há e tem que... eu quero uma tela, vocês com uma tela na frente para ficar mais bonito. Veja bem, ali é garagem. Garagem. Aqui na frente. Então, os espaços são abertos. Ela exigiu que colocasse ali uma tela. Isso foi quase que depois, já quase aprovando o projeto, para colocar uma tela para ficar mais bonito, tá? Aí o que acontece? Foi feito dessa forma. Só que na hora de executar, a prefeitura quer que você coloque a tela aqui e vira para cá. Essa virada para cá não estava prevista. Então, a tela que comprou foi essa, a tela que foi quantificada foi essa, e não esta. Coisa que nós podíamos questionar com a prefeitura, sim. Não precisava executar e não precisava olhar nem essa tela. Bom, e vamos com uma série de problemas. Aí você vem. Problema Corpo Bombeiro. Corpo Bombeiro exige uma série de coisas, etc, etc. Você vai lá, é tombado, você não pode fazer. Quero que faça uma escada externa. Não pode fazer escada externa. O Corpo Bombeiro só aprova o projeto se tiver escada externa, mas não tem. Fui lá na cidade administrativa conversar com o comando do Corpo de Bombeiro. Explicamos, eles chegaram à conclusão, falaram, vão fazendo e a gente vai fazendo as adequações necessárias. Expliquei que não tem jeito, não tem como atender um órgão e desatender outro. Tinha que haver uma compatibilidade de exigência. Bom, tudo isso foi fazendo. Bom, enfim, a obra estava andando, estava em andamento muito bem. Fui com a Maria Laura, fui com o Júlio, fui não sei com quem mais, fomos todo mundo lá ver a obra, tiramos retrato, tudo muito bonito. Tá bem. Aí, de repente, em julho, antes da nova administração, veio um parecer, porque nós estávamos tendo um problema de quê? Porque quando surgiu um desacordo entre o que está no projeto e o que estava descoberto na execução,
A construtora queria receber. Falou, pô, eu não posso fazer de graça, eu quero receber. E aí havia discussão, mas o preço é certo, será que você tem direito de receber ou não tem direito de receber? Era uma discussão. Então, tanto que não houve pagamento de nenhuma acréscimo, nenhum tijolo que pôs lá, pagou-se a mais. O que se pagou lá foi o que foi feito, e foi feito dentro do projeto. Não se pagou um tijolo a mais fora do projeto. E foi isso que gerou a questão de que começou a embaraçar a obra, porque a construtora não queria continuar, ameaçava parar a obra se nós não pagássemos. E nós dizíamos que nós não podíamos pagar enquanto não fizesse uma verificação certa para ver se estava enquadrado dentro dos 10% ou não. Se enquadrasse dentro dos 10%, podia se pagar, senão não. Não teve um aditivo nessa obra. Até porque não seria necessário. Nenhum. Tá certo? Bom, isso ficou assim. Aí o que acontece? Diante dessa questão que a construtora queria receber e nós não queríamos pagar, veio um parecer da assessoria jurídica, não sei, um parecer. Até muito bem feito o parecer e tal. Veio o parecer, e quando eu li o parecer, eu falei, nós estamos complicados aqui. Diante desse parecer, que nós não podemos continuar a obra. Falei aqui, fiz uma reunião, falei, parece que eu estava prevendo algum problema. Fiz uma reunião com todo o pessoal daqui, controle interno, engenharia, diretor-geral, diretor administrativo, todo mundo no 8º andar. Falei, vamos gravar essa reunião, porque ata só, às vezes, não corresponde à realidade. Falei, vamos gravar. Está gravado, está lá a ata e está a gravação, comigo. Tá? Nessa gravação eu falei, se expus lá, falei, olha, e a moça que deu o despacho lá, ou deu esse parecer, também estava presente. Falei, diante desse problema aqui, nós não podemos continuar a obra. Está falado em todas as letras. Nós não podemos continuar a obra. Porque, ainda falei assim, porque se fosse caso de 100 mil reais, eu podia ser responsabilizado e pago. Agora, 100 milhões eu nem se eu vender a família inteira e mais alguma coisa, não vai ter jeito. Então, nós não podemos continuar a obra. E eu falei, eu não quero comprometer nem os administradores anteriores e nem a futura administração. Está tudo lá gravado nesses termos. Então, nós temos que consultar o Tribunal de Contas. Nós temos que fazer uma consulta, expor o problema, como é que está sendo, e mostrar para eles que se trata, uma parte é uma construção nova, que é aquela do meio, as outras são restauração, que tem que haver uma compreensão por parte deles, que nós não podemos ficar só nos 10%, porque é complicado, tem que dar mais de percentual. Vamos botar aí 50 com 10, 60, 40, divide por 2, 30. Eles vão ter que dar uma resolução para nós, dar uma solução. Falei, nós só vamos pagar alguma coisa, só vamos prosseguir a obra depois que o TCU nos esclarecer como é que nós vamos fazer. Ainda falei, se ele mandar parar, nós paramos imediatamente, porque ninguém aqui vai estar aí para ser responsabilizado por problema de administração. Tudo nesses termos. Gravamos, e eu falei assim, aí para o tribunal, falei lá para o pessoal responsável, vocês fazem um estudo aí para fazer o questionário para a gente levar lá no TCU. Falei, vamos fazer uma coisa mais objetiva, faz um questionário, vamos levar lá, ó, está assim, assim, assado, tiramos o retrato, levamos lá e vamos discutir para ele. Esse pessoal que ficou encarregado, eu não me sei qual setor que foi lá, ficou encarregado, depois virou para mim e falou, doutor Zé Murilo, nós não podemos fazer isso, porque o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem um setor lá, tem um nome próprio, que eles autorizam essas obras. Então, se a gente for direto ao TCU sem passar por eles, nós estaríamos passando por cima deles e tal, e poderia criar um problema qualquer. Eu falei, muito bem, aqui alguém conhece o pessoal lá? Aí, acho que foi o Ricardo, virou e falou assim, eu conheço o chefe lá. Liga para ele, vê se a gente pode ir lá. Não tem nada de ofício, mas liga para ele, vê se a gente pode ir lá. Ligou, pode sim. Eu fui lá. Eu, pessoalmente, fui lá. Eu, o Ricardo, até o doutor Marcos estava lá no dia que estava tendo alguma coisa que estava tendo. Eu estava lá no refeitório. Encontramos no refeitório lá, no almoço, nós estávamos almoçando. Estava o doutor Marcos, estava o doutor Júlio também, né? Acho que sim. Eu e o Ricardo, aquele outro Cristiano, mais o Hudson. Fomos lá, conversei, expus todos os problemas lá. Eles falaram, olha, está previsto uma vistoria nas obras lá em julho. Isso era novembro. Novembro, final já de dezembro. No princípio de dezembro, acho que estava tendo um colé pré-cor lá.
Aí eu falei, ó, nós não podemos esperar, não, nós temos orçamento. Nós temos orçamento, nós precisamos do parecer de vocês aqui para ontem. Falei desse jeito lá com o pessoal lá, para ontem. Não, mas nós temos aqui uma programação. Falei, não, dá um jeito aí, quem sabe em janeiro vocês vão lá e olham para a gente orientar a gente lá e tal. Falei, nós vamos fazer o possível para fazer isso. Mas está previsto aqui para julho. Falei, tá bom. Falei, então vocês nos permitem que nós vamos consultar o TCU. Se for o caso, não, nós vamos ver se aguarda por enquanto, janeiro ou fevereiro, nós vamos ver. Está muito bem. Nesse meio tempo, pedi uma reunião com o doutor Júlio e o doutor Marcos. Falei, ó, a situação é essa. Está aqui assim, nesse ponto. Estou dando uma satisfação para o doutor Júlio, que está saindo, por causa de responsabilidade dele, e dando uma satisfação para o doutor Marcos, que está entrando. A situação toda é essa. Propus, já fui lá no órgão do tribunal, lá da coisa, do conselho. E a minha proposta é essa, a de ir lá no TCU, para que eles nos digam o que nós devemos fazer. Consulta. É uma consulta. Muito bem. Passou aí, a nova administração assumiu e tal. E eu ainda falei com o doutor Marcos. Ele se lembra disso, eu ainda relembrei esses dias. Nós conversamos. Doutor Marcos, vamos lá. Eu faço questão de ir junto. Vamos expor, vamos demonstrar, vamos falar mais assim, mostrar para eles a necessidade da obra, quanto que essa obra é importante, não só para esse trabalho, mas é importante para a União, que é imóvel da União, importante para a cidade, importante para todo mundo, etc. Aí eu fui surpreendido depois que o doutor Marcos foi lá, mas não me chamou, não me convidou. Daí que eu falei a falta de consideração. E nem me deu satisfação também. Simplesmente foi e não me falou. Fiquei sabendo depois que tinha feito aquela representação, dizendo que os problemas eram gravíssimos, cheio de problemas, tudo errado, etc. É claro que o Tribunal de Contas, diante de uma representação dessa, falando que está tudo errado, vai fazer o quê? Não, tudo bem, vamos arquivar isso aqui, nós vamos tomar providência. Aí o que eles falaram? Diante dessa representação, diante do que está aqui, nós vamos mandar fazer auditoria. E não sei por que cargas d'água largaram aquele trem lá como sigiloso. Não tinha nada de sigiloso, o que foi isso. Diante do que está falado aqui, vamos fazer auditoria. Fiquei sabendo depois, pelo juiz auxiliar da presidência, a não ser que o parecer tinha havido uma decisão lá do TCU. Eu falei, olha, mas o doutor Marcos não me falou nada. Eu me rendo. Ele falou assim, olha, mas já veio. Nem mais aí que Eu falei, então você podia pegar uma cópia do despacho lá da decisão e mandar para mim, para eu tomar conhecimento. Ah, tá bom. Passado uma semana ou mais, eu liguei para ele. Falei, mas você não me deu resposta? Ah, não, o doutor Marcos falou que é sigiloso, que não pode repassar, não. Não, mas não é possível. Não posso saber, não. Tá. Passado mais um tempo, aí eu até trouxe esse caso aqui e tal, fiz por escrito. O doutor Márcio também, ao invés de me chamar, falei isso com ele também pessoalmente, não estou inventando aqui não. Ao invés de me chamar, falei, peraí, isso aqui, nós somos todos colegas. Peraí, você está pedindo aqui, mas não posso, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Não, indeferiu. Também por escrito, um despacho grande. Eu fiz um requerimento em 3 linhas. Que o que eu queria, eu falei, eu quero uma cópia dessa decisão aí, que eu tomei conhecimento. Aí, porque nós não podemos quebrar sigilo do TCU. Mas eu falei, mas eu não sou idiota de pedir o presidente do tribunal quebrar sigilo do TCU. Não tem jeito. Bom, enfim, a resposta veio nesse esquema. Diante disso, o que eu fiz? Não me resta, ou então, a única alternativa é que eu tenha saído da comissão. Há uma incompatibilidade minha, com os meus entendimentos todos, com a administração. E mandei um ofício dizendo que eu estava desligando da comissão. Isso foi lá para março, abril, qualquer coisa assim. E desde então eu estou desligado da comissão. Participo mais, nem passei lá na porta da obra, não sei de mais nada. Posteriormente, aí quando me foi negado esse acesso a essa decisão, eu peguei e mandei ligar lá para o TCU. Não, pode mandar um e-mail aqui que nós mandamos para você aí. O que era sigiloso foi por telefone, e-mail, mandaram lá para mim, tomei conhecimento. E depois disso, o processo está aberto para mim, eu estou acompanhando. Houve auditoria aqui? Houve. Vocês lembram aqui no pleno que eu falei assim, ó, mas
O auditor vem cá, eles vêm aqui, conversam e nem dão uma satisfação para o presidente do tribunal, falam, ó, nós vamos fazer auditoria. Eu acho que eles podem até fazer o que eles quiserem, mas não pode entrar aqui na minha casa sem me pedir licença. Eu não vou interferir no trabalho deles. Mas eles não podem chegar aqui e lá no seu gabinete falar, eu quero isso aqui, quero aquilo. Mas não é assim não. Mas perguntei e o doutor Márcio falou, não, eu não estou sabendo. Quer dizer, não houve o contraditório. Não houve contraditório. Desde o princípio, as informações que o TCU tem são aquelas que a administração enviou para eles. Eles fizeram a auditoria aqui, fizeram. Já vi o relatório da auditoria. Nada mais, nada menos do que tudo o que foi falado na representação. Ainda falaram, nós não vamos tratar nada do assunto da obra de baixo, lá do Quarteirão Grande, porque isso aí o tribunal já nos informou que vai rescindir o contrato. Então, se vai rescindir o contrato, não interessa mais falar sobre essa obra. Então, eles não tocaram uma vírgula na obra de baixo. Ficou só na obra de cima, que está em andamento. E falou que o tribunal já tinha tomado as providências cabíveis, que não fez pagamento nenhum, já tinha mandado rescindir o contrato lá e já tinha mandado abrir inquérito administrativo para apurar a responsabilidade do Hudson, do Ricardo, do não sei quem mais, um grupo aí. E que na hora que saísse esse resultado desse inquérito administrativo, que eles queriam saber, que aqui informa. O doutor Marcos leu aí a decisão da ministra, eu até estranhei. Porque em momento nenhum ela fala. A decisão, olha, vamos ler a decisão aí, que a decisão não fala da forma que foi lida, não, data vênia. Mas eu não li, não, eu só fiz referência. Sim. Mas eu posso ler. Tá Pois aqui mas ela não falou em momento nenhum que tinha que rescindir, que tem que fazer outra licitação para 43 vagas. Não, eu não disse que ela falou. Eu vou daqui a pouco ler para Vossa Excelência. Então. Ela simplesmente falou aqui, ó. Eu só queria que Vossa Excelência rebatesse cada um daqueles itens que eu coloquei. Mas qual que o senhor quer? Vai, todos. Mas estou rebatendo tudo. Eu achei que Vossa Excelência fosse, porque, olha, eu subscrevo o que Vossa Excelência disse, desembargador Zé Murilo, com relação... Deixa isso muito claro para o também, tribunal. Veja bem. Eu subscrevo. Peraí, deixa eu dizer o que eu subscrevo. Não, pois é, mas... em relação ao seu espírito público, a sua vontade de trabalhar, a sua dedicação. Os atos que foram praticados, agora, eu também tomaria. Por que eu Vossa só não Excelência... tomaria na forma que foram. Pois é, então por que não tomaram? Doutor Marcos, está escrito, bem, eu não estou falando. Veio o parecer em julho. Desembargador, nós podemos ser muito, muito sinceros um com o outro, porque e somos... a sinceridade, sabe o que nós somos... Que Vossa Excelência é contra a obra, eu sou a favor. Então não, pois é. Então esse é um argumento. Pois é, não, mas não é não. Não sou contra a obra e nem Vossa Excelência é a favor exclusivamente da obra, com exclusão de qualquer outro. E não me convidou para ir lá. Não, eu vou explicar então. Então tá bom. Esse dado, então, eu vou dar a Vossa Excelência a explicação. Eu não queria dizer isso, mas vamos ao constrangimento. Vamos dizer. É o seguinte, nesse documento que Vossa Excelência esse documento que Vossa Excelência se referiu, que é a ata de uma reunião realizada no dia 7 de novembro, que o senhor também gravou ao fundamento de que a ata poderia não retratar, o que mostra uma preocupação enorme já naquele momento, e eu acho que isso é louvável da parte de Vossa Excelência, que as coisas podiam tomar uma direção quase explosiva. Naquela ata, Vossa Excelência reuniu a equipe de gestores, pessoal da assessoria jurídica, que havia dado tal parecer, não em julho, mas em outubro, no dia 26 de outubro, 2 dias depois da eleição. Aí, no dia 7 de novembro, Vossa Excelência fez. Mas eu quero dar a Vossa Excelência essa satisfação publicamente. Quando eu li a ata, eu li um punhado de documentos, eu li de madrugada, isso é minha obrigação mesmo, como era de Vossa Excelência e de qualquer outro de nós que investido estiver em funções de ordenadores, não só de despesa, porque isso são os presidentes, mas ordenadores de procedimentos internos. Quando eu li a ata, eu pensei, infelizmente, a minha visão e a do desembargador Zé Murilo são completamente distintas, não em relação à importância estratégica da obra, porque ela está alinhada ao planejamento estratégico do tribunal, 15 a 20 e muito antes disso. O tribunal precisa ter um prédio para abrigar as suas varas, porque hoje ele paga quase 8 milhões por ano de aluguel. Alguém tem dúvida de que o tribunal precisa ter um prédio para que não pare, para que cesse de pagar os aluguéis? Ninguém tem. Todos somos unânimes quanto a isso. Está muito bem.
Aí eu fui ver a ata, Vossa Excelência diz, bom, aqui nós temos problemas. Está aqui, ó. Está aqui. Está escrito. Aqui está escrito assim, frisou o desembargador, Vossa Excelência, que é necessário consultar a área técnica do Tribunal de Contas e esclarecer os benefícios da restauração e da ocupação daquele imóvel. Não, isso eu não tenho dúvida, está escrito aqui, está anotado aqui. Não acha, numa linguagem, inclusive, muito incisiva, como é próprio de Vossa Excelência, e eu respeito e admiro isto, não acha, mas eu também sou, não acha que a assessora jurídica, a tal que havia prolatado, a mesma servidora que havia prolatado o despacho, ela não estava presente naquela reunião, mas tinha uma representante dela. Não acha que a assessora jurídica deve assinar, ou seja, é como se dissesse, a assessora jurídica não podia dar um parecer diferente deste que deu. Não, continua falando, porque ela Vou. falou que ela não podia assinar Não, determinando já está pagamento. certo, é isto, Vai porque falar está assim, vai errado, pagar? porque ela percebeu um punhado de problemas e de erros. Ela foi a primeira a colocar o dedo na ferida. Isso foi em outubro de 17. Lá atrás, em fevereiro, ela já havia dado um parecer, mais ou menos naquela linha. Mas em outubro de 17, o parecer foi enfático, Mas o foi parecer era incisivo. porque ela tinha que dizer se pagava ou não pagava. Não, o parecer tem 60 páginas e analisa tudo, inclusive questiona até o fato de que o tribunal poderia, que esse complexo poderia resultar na seguinte situação: se o tribunal não tiver dinheiro e se não tiver como resolver problemas técnicos desses dois quarteirões, 20 e 26, ele vai chegar ao final do 20 com um prédio para a escola judicial e estacionamento. Ela até não fala escola, ela fala estacionamento. Eu estou completando. E escola judicial sem varas, sem prédio das varas. Não tem condição e cabimento de sustentar perante órgão de controle nenhum desse país que nós tenhamos ali um prédio de estacionamento sem varas. Então, nós precisamos chegar... Não, nós vamos fazer... As obras Nós tinham vamos que andar simultaneamente. Simultâneo e não andaram. Começaram com o quarteirão separado 20. por outros motivos. É, por outros, que E seja. se ela não tivesse paralisado, Pois é, provavelmente o desembargador, ano mas que vem aqui, estaria olha, pronto. pois é, eu estou sendo apenas assertivo, mas eu respeito muito, fazer essa e vou- respeito muito a devoção e o comprometimento com a obra, mas isso não adianta, porque os problemas surgiram. O senhor sabe que surgiram, a realidade fala mais alto, ela é mais eloquente do que o plano das intenções. De boas intenções, estamos todos aqui informados por elas. Todos nós somos honestos, todos nós somos leais ao nosso trabalho e temos compromisso institucional com o tribunal. Mas isso não adianta quando se trata de uma obra de 200 milhões de reais. Aí Vossa Excelência diz, com acerto, aliás, com acerto, não acha que a assessoria jurídica deve assinar, mandar pagar os serviços, ainda que não executados, pois tem o controle interno. E daqui a alguns dias, e eu estou repetindo as suas palavras, que estão corretas, e daqui a alguns dias vem o Tribunal de Contas em cima dela, que deu o parecer, vírgula, do Ricardo, que é o diretor e autorizou. Ou seja, é evidente que naquele momento já se tinha delineado diante dos olhos de todos que estavam à testa daquele empreendimento, e Vossa Excelência, principalmente como presidente da Comissão de Gestão Predial, que os problemas eram imensos e são imensos. Todos os que eu levantei, todos os itens a que eu me referi aqui, não foram, eu esperava que fosse, mas não foram objeto de contestação. E vou dizer a Vossa Excelência por quê. Porque, na realidade, tudo tem um Vossa caráter... Excelência só fez referência à tela. Não, a tela não. Os outros Então, falam tudo também. que eu li aqui não tem o menor Tem o exemplo sentido. do muro. Eu pego... Não, o muro foi bom que Vossa Excelência ter falado. Se nós tivéssemos... Eu já ouvi isso de Vossa Excelência 3 vezes, então agora não vou deixar sem resposta, não. Não, mas Vossa Excelência fala do muro, da sapata, que não falou hoje, mas já falou várias vezes, e do prédio, da coisa de 50 centímetros. Isto, é por isso que nós não entendemos disso, desembargador, é por isso que a gente se perde em detalhes e deixa o principal. Se os nossos problemas fossem o muro, a sapata, quem entende isso aqui é a desembargadora Maria Estela, que formou-se em engenharia. O muro, a sapata e um outro problema qualquer, não me recordo, tem um terceiro problema que Vossa Excelência fala. Nós estaríamos no céu. Essa obra já estaria quase pronta, bastante avançada, mas não são esses os problemas.
Nós temos falhas de projetos imensas. Nós temos a subestação da CEMIG, nós temos o esgoto, Isso aí, a subestação nós temos, seria pro prédio desembargador, baixo, a tela, que não é nem problema de falha de Pode projeto. continuar, presidente, eu Aqui. vou falar da banheira, mas pode continuar porque eu já sei. Tá bom. Pois é, mas a tela não é porque ela vai ficar mais bonita. Não é para isso. O problema da tela não é esse. Eu vou lá na obra e estou horrorizado. O problema da tela, horrorizado com o que eu estou vendo de problemas do projeto. Até um leigo como eu é capaz de verificar. É só irmos lá. A tela não é um problema de beleza. A tela é um problema de erro. Tem que ter a tela. Só que ela está nos custando R$500 mil a mais. Eu vou pagar R$500 mil? Alguém aqui assinaria qualquer tipo de ordem de pagamento para esse efeito? Eu tranquilo. Se alguém se dispuser, pode assumir, eu delego a posição. Não é porque faz mais bonita, não. Houve um erro. E o tribunal perdeu neste erro, na verdade, esse erro importa num prejuízo de R$500 mil. Alguém topa assinar? É muito bom falar que o prédio é assim, foi bem projetado, se fez um grande desenho. É claro que sim. Eu não estou negando isso, eu me lembro dessa exposição, eu estava no tribunal há relativamente pouco tempo. Nem era mais na administração de Vossa Excelência. Na seguinte... Era do Tarcísio. Do Tarcísio. Nós recebemos esse prédio, o tribunal era outro. Era. Nós recebemos esse prédio na administração do Tarcísio. E foi uma grande coisa que nós fizemos. Não, nem vou discutir Não, isso. inclusive, Nem vou discutir. se Vossa Excelência assistiu ou não sei. Bom, enfim. Se eu assistir? Se já estava no tribunal. Já dia, estava no que tribunal. a universidade veio, apresentou o projeto. Exatamente. Setembro de 2010 foi no dia que votou minha lista tríplice. Por isso que eu lembro com 1h30. Não, isso já apresentado tinha o tempo projeto. que tinha recebido. A Fundep estava disposta, ao mesmo tempo que concluía a obra da engenharia no campus, fazer a reforma para nós, para poder mudar a engenharia para lá e a gente ocupar o outro. Enfim. Mas o tribunal... Mas isso não adianta discutir mais, Não, porque eu já é uma sei, realidade mas consumada, esse aí é o né? histórico, Prédio é que esse. falta para um pleno que não participou disso. E o problema é que o tribunal são administrações. Cada administração tem uma vontade política. Não, aqui o problema da administração, Não, doutora tem. Maria Laura, é outra. Tem, sim. Aqui. Então, durante a administração do Tarcísio, tanto que o Marcelo falou que quando veio o projeto era 2010. Não havia, na verdade, essa do presidente a vontade de levar as varas para lá. Isso Vamos ser eu me francos. lembro. Vamos ser francos. Não, é verdade. O presidente, pessoalmente, o Havia duas diretor-geral, posições não no tribunal queriam, nesse achavam... 2010 era, Tarcísio já tinha passado também. 2010 era o doutor Paulo Cifuentes. Paulo O Cifuentes. presidente era Não, o mas foi desembargador. Mas não, olha, em 9. não É o importa. diretor. Sabe como é que é? É porque era assim, na época, quando. Foi 6 e 7. 6 É, e 7, é isso exatamente. mesmo. Aí, quando foi 8 e 9, já não havia essa vontade. Nós já tínhamos recebido o prédio, já tinha recebido o prédio da universidade, feito isso. O negócio veio assim, aí depois foram entrando os desembargadores, foram acompanhando. Então, cada mandato que tem uma vontade política. Então, o Pois é. negócio demorou demais. É verdade, vocês têm- demorou. demorou. Demais. Esse Demorou negócio muito. já podia estar pronto, É. já podia estar lá Mas há muito tempo. Mas veja bem, desembargadora, como Mudou fazer o projeto? E mudou o projeto, inclusive, porque o primeiro projeto que foi apresentado no pleno, que foi apresentado pela sim, própria você está falando lá de trás. Exatamente. Já teve que mudar e teve que fazer uma licitação de outro projeto. Enfim, o problema da obra pública de tribunal é esse. Foi ao mesmo tempo que a Receita Federal recebeu a escola de farmácia. O prédio da escola de farmácia foi restaurado, foi acrescido, era a mesma coisa daqui. A empresa faliu, eles conseguiram fazer outra licitação, mesmo tendo falido a primeira, o prédio está lá maravilhoso, restaurado. Ele tinha os problemas que complementado. os nossos têm? Tudo da mesma época. Enfim, Não, são da mesma não, eu não época. sei, eu não sei o Aquele problema prédio que daqui, foi... o problema de Doutora lá. Maria Laura, então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque nós estamos sendo gravados.
Não, Nós, veja a bem, verdade é esse negócio de dizer que são contemporâneos, era um prédio da odontologia que passou para a Receita, etc., isso não quer dizer nada. Nós temos que enfrentar a nossa realidade. Eu sei. A nossa Mas realidade é o seguinte... nós recebemos o prédio e ficou parado. Nós temos em execução um projeto e projetos executivos que estão eivados de falhas e erros. Por que não se pagou qualquer coisa? E o desembargador Jambury tem razão, não se pagou. A execução orçamentária foi muito baixa. Por que foi? Porque se concluiu em outubro, depois do parecer que havia sido dado e os problemas apontados, que não era possível continuar com aquele empreendimento naqueles termos. Vossa Excelência sabe disso. O próprio desembargador Jambury fala isto, não é possível pagar nada, porque depois vem o Tribunal de Contas e vai cobrar de quem pagou, vai impor responsabilidades e sanções a quem pagou. Então, vamos deixar. Vamos consultar o TCU, mas o TCU não foi consultado. O TCU não admite consulta. Eu conversei sobre isso com gente da área para tomar essa informação. Uma mera consulta é bastante? É claro que não. Quem pode consultar é o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal. O senhor não está entre estas autoridades que possa fazer consulta. Se quiser, faça uma representação fundamentada, amplamente fundamentada. Pois é, mas foi o que eu fiz. No final da Agora, administração do doutor Júlio, não teve a reunião para o CSJT, que atualmente existe esse setor do CSJT. Tem SECALT. Que o eles mesmos iam fazer essa auditoria para ver quais eram os problemas da obra. Pois é, mas era o final da administração do doutor eu sei, mas Júlio. não fez. Pois é, mas era o CSJT que É o CSJT que eu vou repetir, isso. que não fez e não fará. Por quê? Porque a estrutura, uma coisa, doutora Maria Laura, a estrutura da SECALD, né, constituída de técnicos muito competentes, eles iam fazer ela não permitiu incluir no cronograma a realização de auditoria. Mas isso, a rigor, não mudaria muito o quadro, desembargador. Não mudaria por quê? Porque vamos admitir que fizesse em julho ou agosto. O que eu ia fazer? Diz a Conata, é bom que o tribunal saiba disso, porque os senhores podem ser chamados depois a decidir matéria administrativa, eventual recurso, etc. Né? Então, é bom que saibam. Na realidade, o que nós temos efetivamente, naquela planilha, está aí apontado pelo TCU. 18,3% de erros técnicos para cima e 7% para baixo. Eles não se compensam, não, hein? Para não haver engano de compreensão. Eles não se compensam, eles se somam. São erros para cima e para baixo. Tela é um desses insumos. Tá, não tem problema. São erros de insumos, são erros de planilha, etc. O problema da tela. O problema da tela é um problema de insumo. Agora, como fazer? Eu até nem vou me ater aqui, não, porque o tribunal vai estar cansado nesse final de coisa. Para mim já está. Não está. Eu vou, antes de concluir. Sim, é claro, vocês têm a palavra. Vossa Excelência poderia explicar... Assim, sobre a rescisão contratual. Já foi feito, o tribunal entendeu perfeitamente. Passado... Nós não podemos fazer mais nada, a não ser depois da decisão definitiva do TCU. Não temos, ao que parece, o que deliberar aqui agora. Não. Acho que podemos dar o assunto por encerrado. Está certo, eu darei com muito prazer. Agora, quero dizer aos senhores o seguinte... Mas vai ser seguido esse parecer. Que parecer? Do TCU... Não é parecer, é uma decisão. Pois é, mas ela não determinou que tomássemos providências? Determinou. Quando formos cientificados, as providências que ela determinou e que têm que ser cumpridas são providências de caráter administrativo, prestando informações. Nós não fomos ainda. Na verdade, desembargador Maria Laura, são duas questões. São duas questões. Pois é. Eu acho que esse é o problema. Nós não podemos achar que essa construção e esse complexo da engenharia seja alguma coisa que possamos reduzir a um termo muito simples. São problemas muito sérios.
Eu gostaria que os senhores levassem em consideração o seguinte: as decisões são minhas e do desembargador Márcio Vidigal. Elas estão amparadas em diversos estudos e levantamentos técnicos. Todos os dados a que eu me referi aqui são dados técnicos. O desembargador José Murilo reclama de uma conduta pessoal que teria eu incorrido, e o próprio desembargador Vidigal, de desconsideração. Absolutamente não foi. Apenas temos visões completamente diferentes. Sou amplamente favorável à obra porque nós precisamos dela. Eu cheguei a dizer isto para uma dessas autoridades com quem falei e disse na ocasião o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região não pode, guardem isto, não pode ser condenado a eternamente pagar aluguéis. Ele não pode pagar o preço pelos erros de projeto, pelos erros de execução, por conseguinte, e pelos erros de gestão. Gestão, que eu quero dizer, eu não estou dizendo que é A, B ou C, de gestão, de gerir as questões, de tomar decisões, como estas tantas que foram tomadas e que nós estamos tentando consertar. Agora, isso não pode ser feito num prazo curtíssimo, porque nós dependemos de uma auditoria que é complexa e técnica. Parece que o exame técnico surpreendeu, pode ter surpreendido mesmo quem está muito profundamente ligado a esse assunto e que tem longa e larga experiência. Como, por exemplo, esse engenheiro, esse profissional de nomeada que esteve lá acerca das fundações. Mas ele devia ter dado um parecer por escrito. Né, não, mas nós podemos ter. Aqui, deveria então tá certo. dar um parecer e demonstrar. Coloquem, por favor, aí eu deixei com o rapaz lá em cima. Não é só um parecer. Assim, pois é. Eu acho que deve. Sabe o que se fez? Já foi feito. Não tem mais o que fazer. Não, tudo bem. Eu queria... Mas olha, para depois salvar o resto da obra. Pois é, e tentar salvar. Exatamente. Nós deveríamos fazer tudo para salvar, isso que eu tentar acho. salvar. Esse é o compromisso. Eu acho assim, esse é o compromisso. A postura da administração tem que ser isso. Deveria ser o seguinte. Nós já recebemos. Eu falo deveria, porque hoje a gente fala, hoje, nós não sabe se recebemos isso vai ser uma daqui a um mês, situação um dramática. ano, daqui a um ano e meio. Porque aqui tudo muda em 2 anos. Então é difícil, deveria. Porque nós recebemos o imóvel, era o ideal, era tudo. Aí, depois que você recebe, aí começa a mudar. Para cá, não, então é melhor comprar outro prédio. Então vamos deixar isso aqui, vamos esperar. Aí passa, já é outro administrador. O negócio vai Mas isso ficou no passado. Não, isso, gente, sabe quantos anos? Tem 13. 13. Já era para estar velha a inauguração da escola de engenharia, da Justiça do Trabalho lá. A gente sabia que a obra, na época, quando recebeu-se o prédio, sabia que a obra só poderia começar no dia que mudasse a faculdade, mudasse para o campus. Que ainda não estava pronta o prédio, ainda não estava pronto o prédio do campus da engenharia. Então, no dia que mudasse para o campus, é que nós receberíamos fisicamente o prédio da União. Porque, então, o que foi feito antes foi assegurar que ele não seria entregue para outra pessoa mais esperta que nós. Porque se a gente não tivesse tomado aquela providência naquela época, tivesse essa possibilidade de fazer o fórum lá, em frente ao museu de Artes e Ofício, em frente à principal estação do metrô, enfim, em tudo, para integrar aquele espírito da prefeitura da época, de revitalizar essa área, como era daquela época, o espírito em todas as grandes capitais, inclusive no Rio, a área portuária do Rio, que era de revitalização e tudo. Então, quer dizer, era tudo encaixado. Agora, o problema é que aqui, o negócio é o seguinte, como é de 2 em 2 anos, então, assim, as coisas não caminham assim, consequência. Aí eu sou obrigado a dizer o seguinte, se eu tivesse recebido um projeto saneado, ele teria avançado muito. Pois é, eu sei. Mas então, essa situação caótica, à medida que a gente começa... A não ser arrumar a coisa. Eu sei, a gente tem que tentar conservar aquilo do que querer devolver tudo para a União. Está todo mundo querendo prédio.
Ninguém está querendo do 21. Quer devolver, Nós temos ido lá Eu na acho que SPU. não pode possibilidade de mesmo. instalar a escola judicial lá futuramente. Não, eu sei, mas eu digo o prédio principal de Combado. Vai lá, vou te convidar para você ir lá. Ninguém quer. Talvez você possa conseguir convencer as pessoas. Não quer sair daqui. Ninguém quer. Presidente, ninguém quer. Essa é a verdade. Caixa não tem responsabilidade Tem. nisso? Não, eu não posso dizer. O que eu posso dizer sobre a Caixa é uma pergunta oportuna, porque ela foi contratada para fiscalizar a obra. Quando eu assumi, por entre essa massa imensa de problemas, eu fiz esta pergunta. E a Caixa Econômica Federal foi contratada para quê? Para fiscalizar e ajudar o tribunal. E o que ela fez até agora? Nada. Pensa bem. Nada. Fez-se com a Caixa o contrato de 2 milhões e 40 mil, 2 milhões de reais. Eu perguntei, o que a Caixa fez até agora? Nada. Bom, então eu preciso saber da Caixa por que ela não fez. Isso foi dito para mim, nesses termos. Então, fomos saber, a Caixa tem defesa para isso, dizia a Caixa e diz a Caixa. Nós só fazíamos a medição e a fiscalização visualmente, com base nos dados fornecidos pela empresa. Só fazíamos visualmente. Mas por que faziam visualmente? Os senhores têm uma experiência imensa de construção, grandes construções, de prédios, etc. É o maior agente financeiro do país. Nós fazíamos isso, diz a Caixa, que está lá nesse processo. Nós fazíamos isso porque recebíamos lá algumas informações, mas não eram suficientes. E do tribunal? Do tribunal não recebíamos, ou coisa parecida com isto. Limitou-se a Caixa a fiscalização visual, alegando ela, eu não estou dizendo que ela tenha razão, alegando ela que fazia fiscalização visual, porque, na verdade, ela apenas baseava-se em informações recebidas que eram incompletas. No final, eu disse, vai ser rescindido. Eu disse não, o desembargador Vidigal disse depois, mas eu já havia antecipado isso, pelo menos para a equipe. Disse, não é possível manter-se um contrato com a Caixa de 2 milhões de reais. Eles fizeram, no final, um laudo, não era um laudo detalhado nem minucioso, mas fizeram um laudo acerca do estágio do quarteirão 20, este quarteirão da Escola Judicial, esse quarteirão menor. E o contrato foi rescindido, houve um acerto, um pagamento, a Caixa Econômica Federal, não daquele valor de 2, é claro que não, né? Mas o prédio da Augusto de Lima é da Caixa, não é? Não. Não, o prédio da Augusto Lima é particular. Particular. Ah, O prédio é particular. O prédio é de uma construtora. da Concreto. Onde, para quem nós pagamos os Se a aluguéis. gente pudesse responsabilizar a Caixa nos dá aquele prédio da Augusto de Lima e fica com essa porcariada aí É. Bom, mas enfim, você se perguntou sobre a Caixa, o contrato foi feito, o objetivo foi o melhor possível, mas a Caixa não atendeu a esta finalidade e apresentou as suas justificativas, que eu não posso deixar de registrar para não fazer nenhum juízo de valor a respeito dela. Mas determinei que se rescindisse o contrato, pelo menos inicialmente, disse que essa decisão seria tomada, e acho que Vossa Excelência, no final, na primeira decisão, mandou rescindir o contrato com a Caixa Econômica Federal. É isso. Deixa eu dizer para os colegas o seguinte, para terminar. Eu agradeço muito aos colegas e, sobretudo, aos colegas que instaram-me a trazer essa matéria para discussão no Pleno. Por iniciativa do desembargador Júlio e do desembargador José Murilo e os demais que assinaram, sem dúvida nenhuma. Agradeço a todos, mas especialmente a Vossas Excelências, porque, embora estejamos tenhamos pontos de vista diferentes acerca de como se pode chegar à frente, o que se deve fazer, o que resta para fazer e quais são os caminhos percorridos, nós todos temos um compromisso de natureza institucional, que é o compromisso com o tribunal, de terminar a obra. Só que não podia terminá-la nos termos em que as coisas estavam. E nem sei quando ela será, evidentemente, terminada, porque a auditoria suponho que possa ser concluída ainda este ano, e as decisões, e qualquer iniciativa está lá subordinada ao final da auditoria.